Hello everybody, welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos falar sobre verb tenses, tempos verbais mais uma vez. Vamos dar sequência à nossa discussão sobre essa classe gramatical que é tão importante para te ajudar na compreensão textual e também para entender a estrutura linguística do nosso idioma, tá bom? E o nosso foco dos tempos verbais hoje vai ser modal verbs, ou seja, verbos modais, tá? O nosso roteiro vai ser, primeiro, content overview, vamos fazer uma visão geral sobre esse conteúdo, o que são verbos modais, quais as características específicas desse tipo de verbo. Vamos falar de sentence structures, como é que são as estruturas de sentenças, como é que as frases são organizadas nesse tempo verbal, ou nessas formas verbais. Vamos falar de express meanings, que são os sentidos e os significados expressos por esses verbos. A gente vai ver que esses verbos especificamente, eles têm ideias e sentidos que eles transmitem e é por isso que eles são utilizados, tá? E vamos ver especificamente quais são eles e, por fim, vou mostrar para vocês alguns exercícios para praticar esse conteúdo, tá bom? Então, olha só. Quando nós falamos de modal verbs, a gente está falando de verbos modais. Verbos modais são verbos auxiliares, tá? Essa é uma das classificações que nós podemos encontrar. Tem alguns livros que chamam de verbos anômalos, tá? Também é uma titulação que vocês podem encontrar. E esses verbos auxiliares, eles são chamados de auxiliares porque eles sempre acompanham um outro verbo. Eles sempre vêm junto de um verbo principal, que é o verbo que representa a ação. Tá? Então, eles são auxiliares porque eles acompanham um verbo principal e porque eles ajudam a transmitir uma ideia ou um sentido específico. Tá? Então, eu tenho aqui, modal verbs are verbs that functions as auxiliary verbs. Exatamente o que eu coloquei para vocês. São verbos que funcionam como verbos auxiliares. Uma característica deles, ó, they are invariable. Eles não variam, eles são invariáveis. Quer dizer, ele não vai sofrer nenhum tipo de alteração quando você conjugar, independente do número, ou seja, se é plural, se é singular, ou do gênero, se é masculino ou feminino. Sempre você vai usar o mesmo verbo, ele vai se manter na mesma estrutura, da mesma forma, tá? Quando você conjuga, por exemplo, no presente ou no passado, ele também não sofre alteração, ele é invariável. Tá? These verbs are used together with other verbs. Eles são sempre juntos, eles são usados acompanhando outros verbos. E os verbos modais, eles expressam ideias específicas, tá? Como eu coloquei para vocês, eles sempre vão colocar a representação de ações específicas ou de situações e sentidos específicos. Aqui, por exemplo, o que eu tenho para mostrar para vocês essa função dos verbos auxiliares? Eu tenho aqui, primeiro, um sujeito, os que estão destacados são os verbos modais, e aí eu tenho os verbos principais na frente. I can speak English. O que diz essa frase? Eu posso falar inglês. Então, se eu perguntar para você, qual é a ação que está sendo realizada nessa frase? Falar, né? É o ato de você se comunicar. Falar é a ação. O verbo poder aqui, que é o posso, ele auxilia a transmitir a ideia de que essa pessoa, ou seja, esse sujeito, consegue praticar essa ação. Então, ele meio que faz a ligação entre sujeito e a ação principal, para expressar que essa pessoa tem essa habilidade ou essa capacidade de praticar essa ação. Outro exemplo, you should not smoke. Você não deveria fumar. Qual é a ação que a pessoa pratica? Fumar. O verbo dever, que é o deveria, ele expressa essa ideia de que aquela pessoa deveria seguir um conselho, uma recomendação de não praticar aquela ação, tá? Na forma interrogativa, eu tenho may he help me? Ele pode me ajudar? Uma pergunta.
tá? Então, a ação é ajudar. O verbo poder, de novo, está perguntando se ele tem a permissão ou a autorização para praticar aquela ação. Tá? Então, observem que os verbos modais sempre vão desempenhar esse papel de ligação entre o sujeito e a ação principal. Tá? Para representar se aquela pessoa tem a capacidade, a possibilidade, a permissão, a habilidade de realizar determinada função. Tá? A estrutura da frase, como os verbos modais são verbos invariáveis, a estrutura da frase segue sempre o mesmo padrão. Tá? Então, na forma afirmativa, começa pelo sujeito, depois vem o verbo modal, que é esse verbo auxiliar, o verbo principal e o complemento. Atenção, pessoal, o verbo principal, apesar do português nós usarmos o verbo no infinitivo, no inglês você não vai colocar o to. Tá? O to, aquele TO que a gente usa antes do verbo para indicar que a ação não está conjugada. To be, ser ou estar. To go, ir. To smoke, fumar. To speak, falar. Tá? Então, são verbos que, apesar do português serem traduzidos como infinitivo, no inglês você vai deixar ele sempre na forma básica sem o to. Os verbos modais não aceitam o to. Tá? Na forma negativa, eu começo pelo sujeito, aí eu tenho o verbo modal, o não em inglês e o verbo principal. Tá? E na forma interrogativa, como o verbo modal já é um verbo auxiliar, ele vem primeiro e depois o sujeito e, na sequência, o verbo principal. Então, é aquela mesma coisa que a gente aprende com outros verbos auxiliares, com o verbo to be, por exemplo. O verbo vem para frente, sujeito vem depois para criar a pergunta. No finalzinho, ponto de interrogação, tá? Segue sempre o mesmo padrão. Vimos esses exemplos e aqui os sentidos que são expressos, tá? Que tipo de ideia os verbos modais transmitem? Capacidade, possibilidade, permissão, obrigação ou dedução, que é o nosso verbo dever. A gente vai perceber nos exemplos que existem dois tipos de dever: o dever de obrigação e o dever de recomendação. Tá? Futuro, nós também usamos verbos modais para expressar ideias que ainda vão acontecer. E condição, tá? Que é aquele futuro duvidoso, por exemplo. Bom, então, os verbos modais sempre vão complementar e expressar esse tipo de sentido ou de ideia. Tá? Vamos analisar cada um deles para a gente ver como que esses sentidos se aplicam nos contextos, tá bom? Então, o primeiro verbo modal, um dos verbos mais utilizados, é o verbo can. Can é o verbo poder em língua portuguesa. Ele equivale ao verbo poder. Aqui, entre parênteses, eu coloquei o significado, né? Be able to, que o verbo poder pode ser substituído pela expressão ser capaz de. Tá? Então, ser capaz de alguma coisa. Então, a gente usa o verbo poder quando você quer expressar conseguir, saber, poder fazer algo. Can é sempre usado no presente, tá bom? E aí, que tipo de ideia ele expressa? Você pode usar o verbo poder para indicar capacidade, para indicar a habilidade ou para indicar permissão. E essa permissão, ela é informal, tá bom? Então, por exemplo, aqui, I can lift 50 quilos. É você expressar que eu posso levantar 50 quilos. Então, é uma capacidade física que esse sujeito tem. Tá? Esse sujeito tem a capacidade, ele consegue, ele pode levantar essa quantidade de peso. Tá? Então, está falando de uma capacidade. She can play piano. Ela pode tocar piano. Então, é um exemplo que indica uma habilidade. Essa pessoa consegue fazer isso, ela consegue tocar esse instrumento. Can I go to the bathroom? Que é frase comum que a gente aprende nas aulas de inglês, né? Professora, posso ir ao banheiro? Então, can I go to the bathroom? Eu posso ir ao banheiro? Tá? É uma pergunta. Observa que na pergunta o verbo vem primeiro, ó. Can I? Tá? Ao invés de I can. Então, nesse caso, é uma pergunta. Por que a gente diz que ela é informal? Porque, normalmente, quando você quer usar uma formalidade maior, por isso que a maioria dos professores ensinam o may, nós usamos um outro tipo de verbo. Tá? Mas, se você usar o can, não é incorreto. O passado de can é could. Tá? Isso daqui
é o verbo poder, equivale ao can, mas aí ele é usado no passado. Além disso, could também serve para expressar um tom um pouquinho mais formal. É quando você quer expressar um pouco mais de gentileza na sua comunicação. Então, can é o verbo poder. Então, você pergunta, can you open the door? Você pode abrir a porta? É uma frase, tá? Agora, se você diz, could you open the door? É como se você perguntasse, você poderia abrir a porta? Então, observe que entre você pode ou você poderia, o poderia soa um pouquinho mais elegante, um pouquinho mais delicado, tá? Ele dá uma formalidade um pouco maior na comunicação. Então, could pode ser usado nesse contexto também. E ele também serve para indicar uma habilidade passada, quer dizer, uma coisa que você podia fazer e agora, hoje em dia ou atualmente, você não faz mais. They could swim when he was 10 years old. Eles podiam nadar quando ele tinha 10 anos de idade, tá? Então, você fazendo uma relação entre diferentes sujeitos na frase. Could I come in, please? É um exemplo dessa formalidade na pergunta. Eu poderia entrar, por favor? Come in seria essa expressão de entrar, bom? Outro exemplo do verbo poder, observem que tem vários poder em inglês. Tem várias formas de você expressar o verbo poder, transmitindo diferentes sentidos. May também significa poder, só que o may está mais focado na possibilidade. Lembra do can? Be able to, ser capaz de. Quer dizer, o can você vai usar para expressar capacidade, habilidade. Enquanto que o may você vai usar para indicar possibilidade, tá? Ou permissão para alguma coisa. May também é usado no presente, tá? Ele equivale ao can. Exemplo, ações futuras. Eu posso expressar futuro, uma possibilidade futura usando may. It may rain today. Pode chover hoje. Né? Pode ser que chova hoje, é uma possibilidade futura. Então, você pode usar o may para isso. Para indicar uma possibilidade, he may be in the office. Ele pode estar no escritório, é uma possibilidade. Permissão, e aí sim um pouco mais formal, como eu tinha falado para vocês. May I come in, please? Eu posso entrar, por favor? Esse may dá o mesmo sentido do can, só que aí ele transmite um tom um pouco mais formal, tá? Lá naquela frase que nós vimos, professora, posso ir ao banheiro? Teacher, may I go to the bathroom? É uma frase que você pode usar aplicando a utilização do verbo modal, tá? Might é o passado de may e o might é menos utilizado porque você vai usar ele numa circunstância de probabilidade ou de possibilidade. E é uma possibilidade um pouco menos provável, né? Que a chance dela acontecer é menor. Então, por exemplo, it might rain this weekend. Pode chover esse fim de semana. Então, eu estou mais distante, eu não tenho certeza, então eu posso usar o might. I might go out tonight. Eu posso sair hoje à noite. Então, é algo que pode acontecer, mas é pouco provável, tá bom? Nesse contexto, quando você quer expressar essa ideia, tá? Então, recapitulando, 4 tipos de verbos que indicam poder. Can, passado de can, could, may e o passado de may, might. Todos os 4 expressam a ideia de verbo poder no passado, bom? Vamos mudar agora de verbos. Vamos falar de must. Must significa dever, tá? Must com U, tá, pessoal? É o verbo dever em inglês. Dever pode ser substituído pelo verbo have ou has to. Aí vem o to depois do verbo. Ele equivale ao nosso ter que, tá? Então, quando você fala você deve prestar atenção, você pode substituir por você tem que prestar atenção. Então, são ideias sinônimas, então transmitem o mesmo sentido. Eu uso o verbo must para indicar obrigação, eu posso usar para indicar necessidade ou dedução. E a dedução é como se você estivesse tentando adivinhar ou prever alguma coisa. Por exemplo, he must stop smoking. Ele deve parar de fumar.
They have to pay their bills. They must pay their bills. Eles devem pagar a conta deles ou as suas contas. Ele deve parar de fumar. Então, são obrigações. Ele deve parar de fumar, porque senão ele vai ficar doente, tá? Outro exemplo, a necessidade. I must study more. Eu devo estudar mais. É um exemplo que indica essa necessidade. This must be a joke. Isso deve ser uma piada. A dedução, pessoal, o verbo dever com dedução é, por exemplo, naquela situação. Sua colega não foi para a escola hoje. A professora faz a chamada, aí você diz, ela deve estar doente. Então, esse deve não é o dever de obrigação, é o dever de suposição. Você está querendo criar uma possibilidade de interpretação para aquela situação. Tá? Should também é dever, só que é o dever de sugestão ou recomendação, é um conselho que você dá. E aí, por isso, em português, a gente sempre traduz como deveria. Tá? Dever é o de obrigação ou dedução. O deveria já é o conselho ou a sugestão. Tá? Eu digo para você, você deve pagar suas contas. É uma obrigação, porque se você não paga, você tem uma punição. O deveria é um conselho. Você deveria estudar mais, né? Eu estou te recomendando isso, mas se você não estudar, eu não posso fazer nada, entendeu? Então, é essa relação entre obrigação e recomendação. No inglês, tem dois tipos de dever. Exemplo, you should go there. Você deveria ir lá. Então, é uma recomendação, alguém recomendando alguma coisa para você. Will e shall são verbos auxiliares que, diferente de tudo que a gente viu até aqui, eles não têm tradução. Eles não têm significado em português. A função deles é indicar que o verbo principal da frase está no futuro. Tá? Shall é bem menos utilizado, ele só serve para a primeira pessoa e ele é mais usado em um tom de formalidade. O will é o que a gente mais utiliza para indicar futuro. Will you prepare the dinner? Você vai preparar o jantar ou você preparará o jantar? Shall we go to a restaurant? Vamos ao restaurante. Shall também pode substituir o let's, que significa vamos, tá? Que é esse exemplo do contexto abaixo. E o último verbo que nós vamos ver hoje é o would. Would também é um verbo auxiliar que não tem equivalente no português, ou seja, ele não tem tradução. A função dele é indicar que o verbo que está na frente deve ser conjugado no futuro do pretérito. Professora, o que é futuro do pretérito? É aquele futuro duvidoso, aquele futuro incerto, tá bom? Que indica uma condição. Então, por exemplo, I would like to be rich. Eu gostaria de ser rico. Tá? Outro exemplo, he would buy a house if he had enough money. Ele compraria uma casa se ele tivesse dinheiro. Então, observa que indica uma condição, tá vendo? Ele só vai poder fazer essa ação se isso acontecer. Tá? Então, would é muito usado em frases condicionais ou no próprio condicional simples. Tá bom? Enquanto que o will, que é aquele verbo auxiliar que nós vimos anteriormente, indica o futuro do presente, que é aquela ação confirmada ou aquela ação certa, planejada, que ainda vai acontecer num tempo futuro. Bom? Olha só o exemplo de exercício. Como que você encontra esses conteúdos? Verbos modais são verbos auxiliares que expressam sentido específico. Então, normalmente, eles vão aparecer dentro de um texto e, nessa situação textual, vai ser pedido para você analisar o que eles estão representando, de que forma eles transmitem o sentido. Identificando eles, você consegue analisar melhor a interpretação textual. Então, por exemplo, may become, pode tornar. Can ruin, pode arruinar. Won't be, não será ou não estará. Então, a partir da utilização dos verbos, você vai construindo um vocabulário que vai te ajudar a entender o texto. Esse texto está falando de possibilidades, esse texto está falando de obrigação e assim por diante, tá? Sempre analisando as situações de contexto. Bom, pessoal, na aula de hoje, então, nós falamos de verbos modais, tá? Que são verbos auxiliares, verbos que vão te ajudar a transmitir sentidos específicos dentro de uma situação frasal, tá? Dentro de um contexto, tá bom? Até a próxima aula, fiquem bem, se cuidem e bye bye!